tarde. O nosso tema hoje é o dispositivo técnico Heidegger, Foucault, Deleuze, Agamben. No contexto do nosso seminário com uma problemática maior, a problemática da ordem e contingência. Numa aproximação a essa problemática, ordem e contingência na teoria sociológica, podíamos registrar que autores que se ocupam com a coabitação humana mostram cedo sensibilidade para fenômenos, digamos, irregulares no campo social. Sob essa perspectiva, já apresentamos a crise em Marx, a anomia em Durkheim e a percepção de irracionalidades de qualquer espécie em Weber. Num segundo momento, constatamos em autores como Sartre e Camus relatos de uma experiência fenomenológica primária que confronta o indivíduo com a experiência do absurdo, da anomia, da contingência. Essa experiência não dispõe de conceitos e muito menos orienta o indivíduo no plano do agir. Vimos que, em geral, os filósofos existenciais veem como única saída a revolta contra o não-sentido, como em Camus, ou a decisão gratuita, como no jovem Sartre. A experiência fenomenológica, que, na verdade, nesse plano é ainda somente uma experiência fenomênica, pois carece de explicitação analítica, nos levou à ontologia fundamental de Heidegger com o intuito de chegar mais perto às bases de uma compreensão do ser que permite, porventura, alcançar um ponto de partida mais seguro das nossas indagações. Perpassando a anamnese do ser, podíamos ver que o homem moderno relaciona-se com este de modo singular. Isso é, através de um fazer e pensar que Heidegger denomina desocultamento técnico. Este, por sua vez, nunca consegue alcançar a verdade plena do ser, pois este, no ato do seu desocultamento técnico, revela-se e subtrai-se no mesmo momento. Num aparentemente desacordo com essa constatação, ouvimos dizer a Leibniz, já em 1671, que nihil est sine ratione, nullus effectus sine causa. Aberto assim o caminho do pensar científico moderno, aplicando, a partir daí, o princípio da causalidade em suas pesquisas, podemos, todavia, perceber, seguindo a argumentação de Heidegger no seu livro O Princípio do Fundamento, que a questão, o que é o fundamento do fundamento, fica sem resposta. A busca de uma última causa do ser nos deixa, nesse momento, com um resultado perplexo. O ser é, enquanto ser, sem fundamento. Sendo sem fundamento, o próprio ser revela-se como contingente. Ele é necessariamente como é, mas também poderia ser diferente. Estamos frente de uma curiosa noção de necessidade que nos diz que não dispomos sobre o fato que o ser é. Uma questão central da metafísica que, neste momento, colocamos ao lado. Então, nós não dispomos sobre o fato que o ser é e não dispomos também sobre como o ser é. Todavia, acessamos as regularidades deste cientificamente na base do conhecimento destes. Destacamos que Heidegger apresenta um conceito ampliado da técnica que compreende não somente seu caráter enquanto mero instrumento e meio dos nossos propósitos, mas, como já foi dito, uma maneira de desocultamento. A forma específica, isso é, técnica deste desocultamento, faz que a técnica moderna somente apresenta determinadas possibilidades do ser. No entanto, não consegue acessar sua verdade plena. A filosofia do século XX
acompanha essa restrição de alcance da ciência e recomenda silêncio frente às coisas sobre as quais não podemos falar de forma correta. Heidegger tenta subsumir e condensar as características essenciais do multifacetado, todavia restrito, desocultamento técnico no conceito de Gestell. Este paraneologismo quer transmitir que a técnica é tanto uma armação como uma manifestação da disposição do homem moderno de demandar somente aquilo da natureza que interessa economicamente ou que pode ser usado funcionalmente em contextos mais diversos. Achamos oportuno fazer uma proposta conceitual que conserva as intenções heideggerianas, sem, portanto, reproduzir as dificuldades comunicativas oriundas da denominação Gestell. Usamos em seguida a expressão dispositivo técnico, não como uma proposta de tradução stricto sensu do Gestell, mas como um conceito que deve ao Heidegger seu significado fundamental, incorporando, ao mesmo tempo, novos aspectos que ultrapassam e ampliam a filosofia da técnica formulada por Heidegger. Mas vamos por partes, para desvendar por que Heidegger introduz o conceito Gestell para denominar o essencial da técnica moderna. É bom lembrar que a língua alemã permite uma grande variedade de composições entre palavras distintas. Assim, as possibilidades de criação de novas combinações e neologismos são quase ilimitadas. Também, a língua alemã possui um recurso de usar prefixos das mais variadas origens, como de, vor, her, aus, etc., deixando oscilar um novo significado ao redor do significado original da raiz do verbo ou da sua forma substantivada. As línguas latinas, entre elas o português, possuem uma estrutura que não permite a transposição direta do alemão e, em especial, do estilo heideggeriano, fato que dificulta bastante tanto o trabalho dos seus tradutores como a interpretação e discussão dos seus textos na língua portuguesa. Podemos dizer, sem exagero, que na língua portuguesa, frequentemente, o Heidegger tem que ser reinventado para poder transmitir o essencial do conteúdo da sua fala e garantir o mínimo da autenticidade da sua argumentação. Um verbo que está na raiz do conceito de Gestell aparece de forma frequente nos textos de Heidegger sobre a técnica moderna, o verbo stellen, comumente traduzido para o português como pôr. Heidegger mobiliza uma corrente de significados verbais acerca dessa palavra stellen, que também está presente em alguns substantivos como herstellen, que pode significar produzir, ou Vorstellung, que pode significar representação. Vamos ouvir Heidegger no original alemão para sentir a intensidade com a qual o autor introduz o por técnico. Impressiona quantas vezes o verbo stellen está sendo usado. Logo em seguida, eu vou traduzir esse texto, mas eu gostaria que vocês realmente escutam o Heidegger no original, para sentir também como ele pensa e filosofa muito perto da linguagem, e às vezes a gente tem a impressão que ele deixa-se guiar pela linguagem. Em português, muitas das palavras que soam muito semelhantes vão se diferenciar e não revelam esse parentesco, mas é tudo acerca do verbo pôr, stellen. Então, escutam o que Heidegger diz. Num pequeno texto, wozu Dichter, para que Poetas? Der Mensch stellt die Welt als das Gegenständige im Ganzen vor sich und sich vor die Welt. Der Mensch stellt die Welt auf sich zu und die Natur zu sich her. Dieses Herstellen
müssen wir in seinem weiten und mannigfaltigen Wesen denken. Der Mensch bestellt die Natur, wo sie seinem Vorstellen nicht genügt. Der Mensch stellt neue Dinge her, wo sie ihm fehlen. Der Mensch stellt die Dinge um, wo sie ihn stören. Der Mensch verstellt sich die Dinge, wo sie ihn von seinem Vorhaben ablenken. Der Mensch stellt die Dinge aus, wo er sein eigenes Leisten herausstellt und für sein Gewerbe wirbt. Im vielfältigen Herstellen wird die Welt zum Stehen und in den Stand gebracht. Das Offene wird zum Gegenstand und so auf das Menschenwesen zugedreht. Der Welt als dem Gegenstand gegenüber stellt sich der Mensch selbst heraus und stellt sich als denjenigen auf, der all dieses Herstellen vorsätzlich durchsetzt. Segue a tradução. O homem põe o mundo como o todo objetivado na sua frente e põe si mesmo frente ao mundo. O homem põe o mundo na sua direção e põe a natureza mais perto. Este pôr, temos que pensar na sua essência ampla e multifacetada. O homem demanda a natureza onde ela não satisfaz sua imaginação. O homem produz coisas novas onde elas lhe faltam. O homem rearranja as coisas onde elas perturbam. O homem desloca as coisas onde elas dificultam a realização do seu plano. O homem mostra as coisas quando ele demonstra seu próprio desempenho e propaga seu negócio. Na produção diversificada, o mundo para e torna-se parado. O aberto transforma-se em objeto voltado como tal para o ser humano. Frente ao mundo como objeto, expõe-se o próprio homem e se põe em pé como alguém que pretensiosamente impõe toda essa produção. Neste pequeno trecho, Heidegger confronta o leitor com nada menos do que 12 variações das palavras stellen. Em outros textos, não são somente 12, mas mais, no mínimo, uma meia dúzia de outras possibilidades linguísticas que Heidegger imobiliza. Né? Nesse pequeno trecho somente, né, ele usa o stellen no sentido de pôr, né? Colocar algo num ato de imposição em uma posição para atender a uma demanda específica. O Benedito Nunes traduz isso como demandar, esse pôr, demandar. Aí nós já podemos sentir a dificuldade de um tradutor, nesse caso um tradutor muito competente, como Benedito Nunes, que escolhe traduzir stellen não como pôr, que seria a primeira opção que nós temos, usando o nosso dicionário, né? Mas ele traduz como demandar, porque o pôr de Heidegger significa, ou pode significar sim, demandar o ser, provocar o ser, querer algo do ser, produzir, no sentido da palavra produzir, né? Trazer à luz, trazer para frente. Bom, stellen significa pôr, para simplificar. Vorstellen, né? Representar, ao colocar algo na frente de algo. Zustellen, né? Pôr algo na minha direção. Herstellen, pôr algo mais perto de mim. Bestellen, lavrar o campo, ou pedir também. Das Vorstellen pode significar imaginar algo, ou também a representação. A representação, isso é em outros textos muito importante, porque Heidegger vai nos mostrar que nossas representações fazem parte desse tal de Gestell. Isso aparece na língua alemã de forma direta. Vorstellung, né, e Stellen. Então você não tem muitos problemas de associar a representação, né, que em português dificilmente nos lembra do demandar, né, ou de pôr. Mas em alemão você entende esses textos de Heidegger, eu diria, com mais facilidade, porque a própria língua ela encaminha uma certa interpretação. Né? Também temos mais o herstellen como produzir, o verstellen, mudar a posição de algo. Verstellen também pode significar simular, fingir. Né? Ausstellen,
exibir, mostrar, herausstellen, demonstrar ou destacar algo, gegenüberstellen, no sentido de confrontar algo com algo, sich herausstellen, no sentido de se destacar, se impor, etc. Heidegger cria na sua obra uma série de paraneologismos. Eu digo paraneologismos porque não são neologismos stricto sensu, essas palavras existem lexicalmente, então não é um neologismo, não é uma nova palavra, mas um novo sentido na mesma palavra. Então, paraneologismo. Eu inventei essa palavra paraneologismo, bem no estilo alemão, porque faltava essa palavra, então a gente inventa, né? Heidegger cria na sua obra uma série de paraneologismos com uma estrutura semelhante. Como em alemão, Gebirge, que significa serra, significa um conjunto de berge, de montanhas, pode significar para Heidegger a palavra Geschick, em português destino, tudo o que schickt, tudo o que manda. O Gestell pode significar, então, tudo o que põe, tudo o que stellt. Um conceito mais geral que abrange todos esses significados que nós, por exemplo, aqui listamos. O Gestell, que em outros contextos pode significar estante de livros, como na palavra Büchergestell, ou esqueleto, Knochengestell, ganha então como paraneologismo a tarefa de abranger todas as atividades do desocultamento técnico. Também o Geschick heideggeriano pode perder o seu significado como destino ou sorte e se encosta na palavra Geschichte, história, ou é simplesmente tudo que manda, um mandamento, um dispositivo. Heidegger volta-se explicitamente contra uma interpretação do Geschick, do desocultamento, como uma fatalidade. Muito pelo contrário, ganha o homem a liberdade na medida em que ele sabe escutar, participando, ouvindo na clareira do ser. O livre da liberdade mostra-se, nesta perspectiva, não como algo que resulta da vontade do homem, ou como algo que impõe a sua própria causa, pois assim ficaria preso na causalidade, mas como intimamente ligado com o desocultado de sua verdade. O desocultamento traz a luz, levantando o velo do velado que, no livre da clareira percebível como tal, assombra e oculta agora o que espera ou não o seu desocultar. Vocês sentem que nos tocamos com esses apontamentos na direção daquilo que eu chamaria, sem nenhuma conotação pejorativa, mística do ser. Isso é muito presente no segundo Heidegger e soa realmente estranho para alguém não acostumado com essas leituras e para alguém também não acostumado com leituras de textos místicos. Então, Heidegger ele facilmente se torna paradoxal, a linguagem paradoxal sempre indica uma pista na direção da mística. Mais uma vez, o pensamento místico nós não apresentamos de forma pejorativa, isso é uma outra dimensão do pensar, forma do pensar irracional, usando irracional também, não de forma pejorativa. Entender a técnica como Geschick, como destino ou dispositivo, significa também entender seu padrão de estruturação do fazer humano. Este conhecimento das especificidades do desocultamento técnico, o entendimento da sua direção, significa para Heidegger abrir-se para algo libertador. O que isso pode ser, não denomina o autor, mas o seu protesto enérgico contra o entendimento da técnica como destino inexorável da época deixa transparecer a esperança que, além da técnica moderna e sua maneira específica de desocultamento, exista uma alternativa. Desta maneira, podemos dizer que a relação de Heidegger com a técnica moderna não é somente crítica,
ou movida, como alguns sustentam, por um romantismo do artesanal. A técnica moderna leva o homem ao limite, ao abismo onde ele pode se perder ou salvar. O que importa no momento é que Heidegger vincula com a técnica moderna o Gestell e o Geschick. A tradução da palavra stellen pela palavra pôr em português nos autoriza a procurar perto dela variações que chegam mais perto às práticas do desocultamento técnico, como repor, depor, impor ou dispor, usando o mesmo procedimento de variação do prefixo como Heidegger. Se agora procurarmos um substantivo que abrange todo esse por, então, se queremos traduzir o Gestell, oferecem-se palavras como reposição, depoimento, imposição ou disposição. Sabendo que para Heidegger o desocultamento técnico é um Geschick, algo que manda para frente, resta realmente como melhor opção traduzir o desocultamento técnico como dispositivo. Pois o dispositivo mantém, além de ser um conjunto de práticas de pôr algo em funcionamento, essa alusão quase inaudível a algo inevitável que manda numa determinada direção e não noutra. E nós temos também, nos mantemos no dispositivo, o pôr. O pôr. Da onde tira o dispositivo sua autoridade? Giorgio Agamben, no seu tratado O que é um dispositivo, nos dá uma curiosa pista. Dispositio é a tradução latina, no contexto da teologia cristã, a partir de Clemente de Alessandria, para oikonomia. A dispositio, da onde vem a palavra italiana e portuguesa de dispositivo, é vinculada com a previdência divina, pois a oikonomia teológica não é a economia contemporânea. A oikonomia era, nos primeiros 4 séculos da teologia cristã, a administração da casa de Deus, o mundo e a vida que ele tinha criado pelo seu Filho Jesus. Agamben, na sua publicação de 2006, diz sobre o Gestell de Heidegger: la prossimità di questo termine con la dispositio dei teologi e com il dispositivo de Foucault é evidente. Por outras vias, chega Agamben a uma tradução de Gestell por dispositivo, revelando sua carga teológica sublime. De suma importância é a alusão à previdência divina contida na dispositio da teologia. A previdência teológica, com seu ambíguo sentido de abranger tanto o destino inevitável do homem como o cuidado de Deus com seus filhos, ainda se faz sentir no mandamento da técnica e o impositivo Geschick do seu dispositivo. A curiosidade cresce quando identificamos não somente a presença da palavra de dispositivo em autores como Foucault, mas o apontamento na direção de uma força histórica que estrutura o conjunto da sociedade seguindo um mecanismo, digamos, autopoético. Seja a razão hegeliana, o desenvolvimento das forças produtivas em Marx, o conceito de evolução das espécies, o progresso civilizatório e tecnológico, ou o processo da racionalização em Weber. São inúmeras as evocações de uma força não humana que submete o homem a um destino inexorável. O dispositivo de Heidegger comunga nessa tradução que de uma ou outra forma laicizou a dispositio da teologia cristã. Michel Foucault parece se lembrar do tratamento da religião pelo jovem Hegel, que vê a positividade da religião como algo institucionalmente imposto ao homem. Sabemos, seguindo uma pista de Agamben, que o hegeliano Hippolyte teve grande influência sobre Foucault. Será que a introdução do conceito de dispositivo se encosta na positividade hegeliana?
Estamos obrigados a fazer essas indagações porque Michel Foucault não define, apesar do uso inflacionário do conceito de dispositivo por seus leitores, em nenhum lugar da sua obra, primeiro, a origem do conceito dispositivo, segundo, seu significado exato. Com isso também ele não revela a proximidade ao Heidegger, o Foucault, nem uma proximidade eventual à disposição, né, a categoria teológica. Significa silenciado, Foucault. Essa palavra está presente. Assim, o dispositivo ganha em Foucault a onipresença de um espírito que tende a estar presente em qualquer lugar, no entanto, nunca exatamente definível. Foucault diz, numa entrevista em 1977, num raro momento em que responde à pergunta o que é um dispositivo, o seguinte: o dispositivo é, segundo Foucault, um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos. E entre estes existe um tipo de jogo, ou seja, mudanças de posição, modificações de funções, que também podem ser muito diferentes, cuja finalidade é responder a uma urgência. O dispositivo tem, portanto, uma função estratégica dominante. Agamben, que tem o mérito de reconstruir o conceito de dispositivo em Foucault, retomando assim uma antiga tentativa de Deleuze, vai, na hora, quando deixa o trabalho exegético ao lado para apresentar seus próprios pensamentos sobre o dispositivo, em vez de diminuir, aumentar a carga conceitual. Diz Agamben. Generalizando posteriormente a já amplíssima classe dos dispositivos Foucaultianos, chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o panóptico, as escolas, as confissões, as fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas, etc., cuja conexão com o poder é, em um certo sentido, evidente, mas também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares e, por que não, a linguagem mesma, que é talvez o mais antigo dos dispositivos em que há milhares e milhares de anos um primata, provavelmente sem dar-se conta das consequências que se seguiriam, teve a inconsciência de se deixar capturar. A nossa suspeita que uma entidade enormemente grande está espreita atrás do dispositivo Foucaultiano foi involuntariamente confirmada por Agamben. Impressão semelhante deixa um pequeno texto de Deleuze quando tenta responder a mesma pergunta colocada por Agamben: o que é um dispositivo? Deleuze, aluno do hegeliano e político como Foucault, combate, como Foucault, os ditos universais, o uno, o todo, o verdadeiro, o objeto e o sujeito. Não sendo universais, isso é, categorias absolutas, seriam, como Deleuze diz, processos singulares de unificação, de totalização, de verificação, de objetivação e subjetivação imanentes a um dado dispositivo. E esse dispositivo, que aliás sempre aparece enredado em outros dispositivos, é composto por, como Deleuze diz,
linhas de visibilidade, linhas de enunciação, linhas de força, linhas de dessubjetivação, linhas de brecha, de fissura, de fratura, que se entrecruzam e se misturam, acabando por dar uma nas outras ou suscitar outras por meio de variações ou mesmo mutações de agenciamento. Fim da citação. Deleuze dinamiza o já dinâmico Foucault, enfatizando mais ainda a processualidade e historicidade das categorias e complexifica o já complexo conceito de dispositivo de Foucault. Qual conceito suficientemente abrangente daria conta, ou melhor, qual realidade corresponderia a esse dispositivo? A realidade toda? A sociedade moderna? O cotidiano? Difícil dizer. Mais difícil ainda tirar de um conceito tão vasto alguma utilidade analítica. Foucault e Deleuze, na sua fuga da metafísica, na sombra do seu mestre Hippolyte e da dialética hegeliana, parecem cair na armadilha da imitação por oposição. Já Jean-Paul Sartre tinha, em 1960, tentado mostrar que é possível apresentar uma teoria dialética da totalização contra Hegel, no seu conhecido livro A Crítica da Razão Dialética. Todavia, tornaram-se todas as tentativas de uma filosofia da história e da razão dialética reflexos tardios de um idealismo filosófico já sucumbido. E a insistência de Deleuze no combate às universais e às grandezas absolutas soa como o último eco de um trovão que já passou. Autores marcados pela crise da metafísica, e de fato todos os autores do século XIX e XX o são, tendem a reproduzir categorias absolutas às avessas. Assim, posso insistir tanto na relatividade de qualquer coisa, que a própria relatividade acaba sendo absolutizada. Posso exaltar tanto a brecha, a fissura e a fratura, como Deleuze, e o incólume aparece como um fantasma contrastante. Posso apontar com tanta ênfase na direção da processualidade, das variações e mutações, dos entrecruzamentos, curvas, tangentes e do enredado e desenredável, que no auge da confusão, a clareza e a verdade se oferecem como saída. Sentimos-nos impedidos lembrar que a sociologia teve sempre, e em especial na obra de Max Weber, cuidado com o conceito de poder, diferenciando-o da dominação e sua aceitação em regimes legítimos pelos dominados. A filosofia do poder de Foucault abre portas já abertas por autores que afirmavam muito antes que poder raramente é mera imposição, mas está sempre, quando historicamente estável, correspondido voluntariamente pelos subalternos. O poder do dispositivo de Foucault torna-se necessariamente um conceito universal que cabe em qualquer situação, seja ela subjetiva, política, econômica, cultural ou técnica, quando decidimos ignorar o que já sabemos sobre a sociedade humana através da sociologia e ciência política. Seus jogos do poder não são tão difusos como aparentam ser. Voltamos então para nosso tema inicial, mais modesto, de apresentar o conceito de Gestell em Heidegger, que traduzimos como dispositivo técnico. Reduzimos o significado do dispositivo técnico a 13 características, das quais as primeiras 10 estão explicitamente mencionadas por Heidegger, enquanto as últimas 3 foram acrescentadas por nós, seguindo a lógica do raciocínio do autor. São esses. A racionalização, que nos leva para uma reflexão sobre a cientificização, a identificação, diferenciação e a causalidade. A racionalização, o primeiro grande momento. O segundo, a materialização, que anda de mão dada com a profanização. A quantificação, que nos traz a medição, o cálculo, indispensável para qualquer processo científico, de pesquisa ou qualquer construção técnica.
a objetivação e imposição do sujeito, que leva ao antropocentrismo e ao empoderamento do sujeito, a homogeneização, que traz consigo a igualização e a indiferenciação, com grandes consequências, tanto para o mundo da fabricação das coisas, como também para o mundo das ideias. A ideia da igualdade, por exemplo, surge exatamente no momento quando surge a grande indústria, produzindo unidades, uma igual com a outra. Ou a uniformização do proletariado, dos grandes exércitos, etc. Tudo isso vinculado com a homogeneização como característica do dispositivo técnico. A funcionalização, com ela a sistematização e a organização. A manipulação. A produção. A reprodução. E a cópia e a serialização. A substituição. O surrogate, próteses, simulacros. E a construção e a desconstrução. E não por último, a aceleração e a aceleração exponencial e a destruição dos tempos próprios de qualquer fenômeno anterior aos tempos do dispositivo técnico. E o deslocamento cada vez mais veloz, a introdução do não lugar, uma das características básicas da globalização. Então, essas dimensões fazem parte do dispositivo técnico de Heidegger, e nós vamos, em um segundo momento, falar sobre cada um desses pontos, porque quando nós entendemos essas dimensões do dispositivo técnico, aí sim nós entendemos o que significa desenvolvimento técnico, o que caracteriza os tempos modernos, e nós vamos chegar a um conceito que eu uso frequentemente, o conceito da modernidade técnica, caracterizado exatamente por essas características. Obrigado.